Bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Então, vamos ler aqui o que pede o enunciado. Consumo de materiais explorando as vantagens da alvenaria estrutural. Atividade número 9. Nesse sistema, conhecido como autoportante, os pilares são substituídos por blocos de concreto estruturais, vazados, preenchidos com concreto e uma barra de ferro de 10 milímetros. O mesmo acontece com as vigas, que darão lugar aos blocos canaletas, formando as cintas de amarração e sendo preenchido da mesma forma. Ou seja, com o concreto e usando uma barra de ferro de 10 milímetros. A prática demonstra que a correta locação dos pilares é importante no sentido de distribuir os esforços adequadamente e não sobrecarregar os painéis de alvenaria. Desta forma, mantendo os padrões de economia e segurança, devemos prever um distanciamento de 3 a 4 metros para obter um bom resultado, preferencialmente nos cantos e nos encontros de parede, porém que não se torne regra geral, já que o espaçamento é mais importante. Se não for possível, devemos fazer uma amarração entre os painéis de parede conforme os padrões estabelecidos. Então, isso seria as diretrizes principais para se criar a malha estrutural, como já vimos anteriormente, que é o que vocês fizeram lá na atividade 8. Então, vocês já têm estabelecidos o número de pilares que serão executados, o comprimento das vigas / cintas de amarração, que nós encontramos somando as medidas internas livres de parede a parede, e assim tendo um comprimento total em metros lineares, né? Desprezando a espessura da parede, até porque o sentido aí, né, nesse procedimento seria facilitar o cálculo. É um cálculo estimativo, né? Pode variar um pouco mais, um pouco menos, mas é uma forma de nós conhecermos essas quantidades mais próximo da realidade. Agora, esse sistema ele é diferente quando nós usamos uma malha modular, que aí todas as peças serão iguais, com a mesma dimensão. Como em habitações, de maneira geral, isso não acontece, então o recurso que nós usamos é somar as medidas internas. Como se fosse uma peça só, uma viga que tenha um comprimento total referente a esta somatória. A área das paredes é importante para saber a quantidade de blocos, ou seja, o material que vai ser usado para a elevação das paredes. Então, nessa situação aqui, vamos construir esta planta usando um sistema chamado autoportante, mais conhecido como alvenaria estrutural. Então, vamos seguir ali o passo a passo, os procedimentos técnicos para executar essa superestrutura, nesta modalidade. De maneira geral, aquilo que nós falamos anteriormente, né, estou reforçando aqui, os pilares serão substituídos por blocos de concreto estruturais, que eles são encontrados de maneira vazadas, ou seja, não tem fundo, não é como os blocos comuns de vedação, por exemplo.
Então, essa furação do bloco vai ser preenchida com concreto e ferro. No caso das vigas, vamos usar blocos canaleta. Então, esse material é diferenciado, né? Ele tem um controle de qualidade mais rígido, passa por ensaios, né, de compressão, e assim a sua resistência é garantida. Neste intervalo, entre essas colunas de reforço, nós vamos usar o bloco de vedação comum, como mostra aqui esse detalhe. Como nós vemos aqui nesse trecho de parede de 6 metros, normalmente essas colunas estariam distanciadas na distância em torno de 3 metros, né? Aquilo que eu falei, entre 3 e 4 metros. Tá? Então aqui seria uma representação gráfica de como ficaria essa parede pronta, depois dela totalmente levantada até o seu respaldo, né? Que seria a execução da cinta de amarração. Então aqui tem algumas notas técnicas que nós já comentamos, seria a área mínima do pilar, então nesse caso nós vamos considerá-lo como sendo apenas um reforço estrutural, né? Chamamos de coluna. Então eu tenho aqui os dados que eu levantei na planta número 1, número de colunas 25, e o comprimento das cintas, que nesse caso vamos chamar de cinta de amarração, 148,6 metros lineares. Área das paredes, 416,08 metros quadrados. Então, apenas nós multiplicamos o comprimento das cintas pelo pé direito, que é 2,80 metros. Então, já falamos também que, nesse caso, não vamos descontar portas ou janelas, somente vãos maiores que 2 metros quadrados, como normalmente acontece em quantificações, em orçamentos, de forma geral. Vamos desprezar as fundações, nesse caso, porque o tema principal aqui é superestrutura. Também não vamos considerar lajes, né, enchimento de laje, a capa de concreto. Nesse momento nós não vamos considerar, apenas vamos tratar como etapa principal a superestrutura. Isso é importante, arredondamento somente para as maceiras de meia e meia maceira para cima, como já vimos anteriormente. Agora aqui tem uma informação nova que vocês deverão anotar aí na apostila de vocês, no trabalho de vocês. Esses preços estão atualizados e vamos trabalhar com esses valores, tá? Vocês anotam aí. O que vai variar no caso seria apenas os dados de projeto. Vamos trabalhar com os mesmos valores de preços para os materiais. Então, o bloco estrutural, aquele que eu falei que é diferenciado, que é vazado, não tem fundo, mas ele é padronizado, né? 14 centímetros de largura, 19 de altura e 39 centímetros de comprimento. Ele está em torno de R$ 3,00. Normalmente, o preço desse bloco é cerca de 50% em relação ao bloco de vedação, que eu obtive aqui um preço de R$ 2,00 a unidade. Aqui está em unidade. O bloco canaleta estrutural, ele é mais caro do que o bloco, tá? Aqui está um preço bem elevado, né? Como nós vamos gastar aí nesse caso, nesse processo, são poucas unidades, então não importa, né? Na verdade é o preço dele que nós teríamos que pagar para executar essa superestrutura. R$ 4,40 a unidade. Saco de cimento, R$ 35,00. Saco de cal, R$ 11,90. Areia
aqui nós vamos trabalhar com o preço em lata. Eu obtive o preço por metro cúbico, R$ 169,00 o metro cúbico. Então, como que nós vamos achar ou determinar o preço em lata? Olha aqui, observação. Obter o preço da areia e da pedra em latas, dividindo-se o custo do metro cúbico por 56, que é o número de latas por metro cúbico. R$ 3,00 o preço de cada lata de areia. E no caso da pedra, R$ 2,41 a lata da pedra. Depois vocês vão ver que vai ficar mais fácil nós fazermos nesta modalidade. Agora, nós falamos que nesse processo nós vamos usar uma barra de ferro solta dentro da coluna e dentro da cinta, certo? Então, o preço da barra de 12 metros, barra de 10 milímetros, é R$ 86,00. Pé direito adotado, 2,80 metros. Então, por que nós adotamos esse pé direito? É alto? É alto. É alto. Hoje em dia, geralmente usa-se 2,60, 2,70. Só que no nosso caso, como nós vamos usar blocos de concreto, o bloco tem aproximadamente 20 centímetros, considerando a argamassa. Então, é fácil imaginar que nós vamos ter 14 fiadas, para não cortar o bloco, evidentemente, certo? Então, por isso que nós vamos considerar, né, esse valor aí, no caso seriam 13 fiadas de blocos de vedação, e a última fiada seria a canaleta, que vai servir para a cinta de amarração, né? Aí completando os 2,80 metros. Se for usar um pé direito menor, de 2,60, o raciocínio é o mesmo. Tá? O que vai diminuir aí, o que vai alterar é a área das paredes, o número de blocos. Primeiro passo. Então, fazendo aqui, né, assim, por etapas, né, vamos ver aqui qual esse procedimento que nós vamos usar. Quantidade e custo dos elementos de alvenaria. Então, vamos identificar como bloco de vedação, usado entre as colunas. Blocos estruturais substituirão os pilares. E os blocos canaleta servirão para as cintas de amarração. Novamente, vamos usar os dados do TCPO, que nós já estávamos trabalhando anteriormente. Quantidade de blocos por metro quadrado de parede. Então, é isso que nós vamos usar aqui, ó. Então, para a constituição da alvenaria estrutural, nós vamos usar os blocos estruturais nas colunas. Eu já coloquei aqui um número, né? São 13 unidades cada coluna. E aquilo que eu falei, o pilar ele vai ter 2,60 metros, ou seja, 13 blocos empilhados, assentados uns sobre os outros. Então, cada coluna são 13 blocos. E eu vou colocar aqui, né, o resultado A. Vamos prestar atenção aqui, o resultado A. Quem que é o resultado A para a gente aqui? É o número de colunas, 25. É isso que vocês vão colocar aí. Agora aqui, ó. Para montar a cinta de amarração, nós vamos usar bloco canaleta. Cada metro linear vai precisar de 2 canaletas e meia, ou seja, 2,5 unidades por metro. É fácil, né? A canaleta ou bloco tem 39 centímetros, 40, eu vou considerar 40. Então, cada 2 blocos e meio, nós completamos 1 metro de canaleta ou de cinta. Então, eu vou multiplicar esse número de canaletas
pelo resultado B. Quem é o resultado B? É o comprimento das cintas, né? O comprimento total. E aí eu acho o número de canaletas. Agora, o restante da parede é bloco de vedação, certo? Esse é um número conhecido, né? São 13 blocos, 13 unidades por metro quadrado. Então, o que eu coloco aqui? O resultado C, a área total das paredes. Está aqui, ó. Então, eu vou repetir aqui, ó. Então, eu estou colocando aqui o número de colunas do meu projeto, que seria a planta 1. Vocês vão colocar aí a planta 2, né? Os números que vocês encontraram. E aí, agora é continha, né? Agora é continha de multiplicação. Vamos fazer aqui a nossa multiplicação. Cada coluna precisa de 13 blocos. E eu vou multiplicar pelo número de colunas, que no meu caso é 25. Tá? Então, eu vou precisar de 325 blocos canaleta. Agora, aqui, ó, veja bem, né? Nós fizemos anteriormente quantificações para saber resultados. E agora vamos colocar preço para ficar, né, para saber um valor real, né, para ficar mais próximo da realidade. Blocos estruturais, nós vamos precisar de 13 unidades por coluna. No meu projeto eu tenho 25 colunas. Então, o total de blocos estruturais será 325 unidades. O custo unitário do bloco estrutural é R$ 3,00. Então, o custo total desses blocos para usar nas colunas será R$ 975. Pronto. Agora sim, blocos canaleta, que nós vamos usar para a execução das cintas de amarração. Então, eu vou precisar de 2,5 canaleta por metro. O resultado B, que é o comprimento total das cintas, é 148,6 metros. Então, o total de blocos canaleta será 371,5 blocos canaleta. Então, eu não vou arredondar, vou deixar esse valor. Não é meia canaleta, tudo bem, né? Nós não vamos arredondar. Estou comparando o preço. Custo unitário da canaleta é R$ 4,40. Certo? O custo total é R$ 1.634,60. Tá? Agora, blocos de vedação, né, que é para completar a parede entre as colunas. São 13 blocos por metro quadrado. Então, aqui nós vamos ter a área das paredes. Então, a área das paredes, no meu caso, é 416,08. Bom, agora aqui tem uma informação importante, ó, subtrair A mais B. Por quê? Nós consideramos a área total das paredes, mas nós incluímos também os blocos estruturais para as colunas e os blocos canaleta para as cintas. Então, para não considerar, não contar a mais, senão vai sobrar bloco. Tá? Então, eu vou somar esses dois valores aqui e vou subtrair desse total. Tá?
Então, nesse caso aqui, olha, eu vou fazer a multiplicação, né? Vamos multiplicar aqui para ver o total. Isso vai dar 5.409,04. Então, esse é o total, a área total das paredes. Agora, eu tenho que subtrair dos blocos estruturais, das colunas e das canaletas. É o que vocês vão fazer aí também, hein? Então, eu vou subtrair 696,5 blocos. Vamos ver quanto vai dar isto. Então, na verdade, eu vou precisar de blocos de vedação 4.712,5. Vamos colocar a metade só, né? Agora, o custo unitário, né? O custo unitário é R$2. Tá? Então, vamos multiplicar por R$2. 9.425,08. Agora, o total geral dessa etapa aqui, do primeiro passo, é só somar esses três valores. Então, esse primeiro passo, ele vai custar R$12.034,68. Então, finalizamos o primeiro passo. Segundo passo. Consideramos neste item as quantidades e custos dos materiais necessários para o assentamento dos blocos e elevar a alvenaria até a altura desejada. Agora, como que nós fizemos isto aqui na atividade número 9? Só mudou o formato. Então, o que é novo aqui, que vocês podem estranhar um pouco, é o formato, mas o raciocínio é o mesmo. Eu vou demonstrar aqui para vocês, olha. Vocês vão preencher essa parte que está em branco, os quadros em branco é que vocês vão preencher. Então, de que maneira? Para o assentamento dos blocos, nós já estabelecemos, já estamos trabalhando com esses valores aqui, ó. São 9 litros de argamassa por metro quadrado de parede. Então, o que eu vou colocar aqui no meu caso? A área das paredes que eu estou trabalhando. Então, vou colocar a área de parede, a área total das paredes. 416,08 metros quadrados. Então, se eu multiplicar por 9 litros de argamassa, eu tenho o total em litros de argamassa. Simples assim. Tá. Isso aqui vai dar um resultado de 3.744,72 litros de argamassa. Então, só mudou o formato. Então, eu tendo o volume total de argamassa, de assentamento, o que eu preciso saber agora? O número de maceiras. Então, olha aqui, ó, o traço é 1:6:8. O volume do traço eu já coloquei aqui, ó, 171 litros. Então, é só fazer a divisão. Na verdade, nós estamos, assim, deixando mais prático o uso desse raciocínio. Então, fazendo essa divisão, eu vou ter número de maceiras, vai dar 21,89. Então, pela regra do arredondamento, eu vou arredondar para 22 maceiras. 22 maceiras. Então, eu tendo o número de maceiras, o que eu preciso estabelecer? O número de latas de cada material, como nós fazíamos anteriormente. Então, o número de maceiras, ele vai entrar aqui, ó, 22.
Agora, nesse traço, nós vamos gastar uma lata de cimento, meia de cal e 8 de areia. Tá? Olha aqui, ó, que legal, tá vendo? Ó, 22 maceiras vezes uma lata de cimento, que é 22 latas de cimento. Mas nós não vamos comprar cimento em lata, eu vou comprar em sacos, certo? Então, sacos, o que eu faço? Eu vou dividir por 2, para saber o número de sacos. Então, 22 dividido por 2 dá 11, são 11 sacos de cimento. Agora, isso aqui é um dado novo, né? Que agora tem preço. Então, já vimos, né? O preço do cimento é R$ 35,00. Então, é só fazer a multiplicação. R$ 385,00 de cimento. Tá. Agora, 22 maceiras vezes meia lata de cal. Cada traço é meia lata. Então, aqui é conta fácil, né? Vai dar metade. São 11. 11 o quê? 11 latas? Mas já vimos que uma lata equivale a um saco e vice-versa. Então, é claro, são 11 sacos de cal. Mas e o preço unitário? Nós achamos lá, R$ 11,90. Vamos ver quanto vai dar isso. R$ 130,90. Tá, bom, e agora areia? Agora que entra, né? Ó, o preço da lata. 22 maceiras, cada maceira vai gastar 8 latas de areia. Então, quantas latas nós vamos precisar? É só fazer a multiplicação. 176 latas de areia. Mas e o preço unitário? O preço da lata de areia é R$ 3,00. Tá. Então, é só fazer a multiplicação. R$ 528,00. R$ 528,00 de areia. Agora, custo total, é só somar, né, esses três valores. Então, vai dar R$ 1.043,90. Olha que prático, eu já tenho aqui o custo total do assentamento. Isso é para fazer todas as paredes da planta 1, que é mais de 200 metros quadrados. Tá? É isso que eu gastaria para fazer a planta 1, no caso das paredes, para fazer elevação das paredes, para o assentamento dos blocos. Aí envolve tanto o bloco de vedação como os estruturais para as colunas e as canaletas para as cintas de amarração. É isto. Vamos para o próximo passo, que é o terceiro passo. Vamos ver o terceiro passo. Terceiro passo. Consideramos neste item as quantidades e custos de materiais para a superestrutura, considerando uma alvenaria estrutural. Cintas. Então, eu coloquei as medidas, a dimensão da seção, né, da peça, visto de frente, as cintas. Os valores que nós usamos na atividade número 8. Eu passei para cá integralmente. Então, a largura é 0,08 metros, está em metros. A altura, 0,16 metros. O C é o comprimento total das cintas. E aqui eu vou achar o volume de concreto que nós vamos precisar para executar essas cintas de amarração. No caso das colunas, a mesma coisa. Então, eu coloquei aqui as medidas do furo que vai formar dentro da parede que nós vamos preencher com o concreto. E a altura vai ser 2,60 metros, que é o pé direito menos a cinta.
eu coloco aqui o número de colunas e acho o volume total de concreto para as colunas. Bom, agora nós vamos somar aqui para ter o volume total de cintas e colunas. E no caso do ferro, a barra de 10 milímetros, nós vamos calcular o comprimento total das barras necessárias. Então, o que eu faço? Eu vou somar o comprimento total das cintas de amarração mais o número de colunas vezes a altura de cada coluna. Então, essa somatória vai dar o comprimento total da barra de 10 milímetros. No caso das cintas, no meu caso, né, 148,6 metros lineares de cinta. Então, fazendo a multiplicação, multiplicando pela seção formada pela canaleta, o resultado será 1,9 metros cúbicos de concreto. Agora, o volume de uma coluna multiplicado pelo número total de colunas, que no meu caso é 25, eu vou obter 0,78 metros cúbicos de concreto. Então, o volume total aqui, somando esses dois valores, será 2,68 metros cúbicos de concreto. Então, o volume total de concreto, né, para a superestrutura, considerando a alvenaria estrutural, será 2,68 metros cúbicos de concreto. Agora, vamos calcular aqui a quantidade de ferros. O número de colunas é 25, a altura é 2,60. Vou fazer um cálculo aqui à parte. 25 vezes 2,6 igual 65 metros. 65 metros. Então, é esse valor aqui, ó, número de colunas vezes a altura. Então, o comprimento das cintas, no meu caso, 148,6 mais 65 igual 213,6 metros. Então, o total de ferros, né, como que nós vamos determinar? Comprimento total das cintas mais número de colunas vezes o pé direito, que é 2,60. Então, esse número aqui será 65 metros para as colunas, mais as cintas de amarração. Total, 213,6 metros de barra de 10 milímetros. Então, esse valor eu vou colocar aqui. Esse é o total que eu preciso comprar. 213,6. Nós não vamos considerar essas porcentagens de assim, arredondamentos, né, e porcentagens de perda, porque nós vamos comparar preço. Então, neste momento aqui, nesse caso, nós vamos comparar sistemas construtivos, convencional, estrutural,
E depois vamos comparar também a alvenaria sendo feita com blocos de concreto e bloco cerâmico. Então, nesta comparação de preço, nós vamos desprezar aqueles arredondamentos e os acréscimos referentes às perdas. Bom, agora nós vamos calcular o volume de materiais, cimento, areia e pedra, para produzir todo esse concreto que eu preciso. Então, aquilo que nós já vimos na atividade 6, nós vamos passar aquele formato, aliás, aquele procedimento para este formato aqui em forma de tabela. Então, eu vou começar aqui colocando o volume que eu calculei em metro cúbico. Volume de concreto, 2,68. Agora aqui tem aquelas transformações, porque nós vamos primeiramente, multiplicar por 1000 para calcular esse volume em litros. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E aí eu vou acrescentar o volume de vazios, que seria os 40%, ou seja, eu vou multiplicar por 1,4. Vamos fazer aqui o passo a passo. — 2,68 vezes 1000 vezes 1,4. Então, o volume total de concreto, já acrescentado o volume de vazio, será 3.752 litros. É importante colocar a unidade aqui, viu? Então, o volume total de concreto já está calculado. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir pelo volume do traço. O traço, nós vamos usar 1 para 2 para 3. O volume do traço é 108 litros. Eu vou achar aqui o número de maceiras, como nós já víamos fazendo isso. Então, o meu resultado deu 34,74. Então, passou de 70. Então, eu vou arredondar para cima, 35 maceiras. 35 maceiras. Agora aqui fica tranquilo, Número de maceiras, 35. Vezes uma lata de cimento, 35 latas de cimento. Vou dividir por 2 para saber o número de sacos. 17,5 sacos de cimento. Preço unitário do cimento, R$ 35,00. Deu 612 reais 50 centavos. Certo, vamos para a areia. Cada traço é 2 latas de areia. São 35 traços, 35 maceiras. 35 maceiras vezes 2 latas de areia. Conta difícil aqui, 70 latas. 70 latas de areia. Preço da lata de areia é R$ 3,00. Conta fácil, hein? R$ 210,00. Preço da areia. Cada traço, cada maceira, nós vamos precisar de 3 latas de pedra. Então, são 35 maceiras. Então, isso vai dar 105 latas de pedra. Custo unitário da lata de pedra, R$ 2,41 é o custo da lata, de cada lata. Então, é só fazer a multiplicação. Então, isso vai dar R$ 253,05. Somando os 3 valores,
eu vou gastar aqui R$ 1.075,55. Isto só para fazer o concreto, cimento, areia e pedra. Agora vamos calcular aqui o custo da barra de ferro. Total de ferros, que é aquele número que nós achamos ali, 213,6 metros. Agora aqui tem uma informação importante que vocês têm que tomar cuidado. Aqui é o preço por metro. Nós determinamos ali o custo da barra, a barra de 12 metros. Então, como nós vamos fazer? A barra é padronizada, são 12 metros. Então, eu vou dividir o custo total da barra por 12, para achar o preço por metro. O preço por metro da barra de ferro será R$ 7,17. Custo do ferro, R$ 1.531,51. Então, eu já tenho o preço dos materiais para fazer o concreto e já tenho o preço dos materiais para montar o reforço de ferro. Eu vou somar esses dois valores e determinar o total do terceiro passo, que é a estrutura de reforço da alvenaria estrutural. Então, esse total será R$ 2.607,06 ou 6 centavos. Então, temos aí o custo do terceiro passo. Agora, vamos para o quarto passo. Agora, veja bem, vamos recordar, né? O que nós temos aí? Nós temos toda a alvenaria estrutural pronta. Então, a alvenaria, né, de vedação, mais o reforço de concreto e ferro, dentro das paredes, como colunas e cintas de amarração. Agora, vamos calcular os materiais para o revestimento. Então, o quarto passo, nós vamos tratar do revestimento, do acabamento. Agora, aqui está mais simples, porque eu considerei apenas a fase do chapisco, que é a primeira camada, e do emboço, que é a segunda camada, porque essas etapas que diferem, ou seja, que é diferente o procedimento e o consumo, considerando o sistema construtivo e considerando os materiais que nós vamos usar para elevar a alvenaria. Então, no caso da terceira camada, que seria o reboco, não há alteração, tá? E muito menos a pintura. Então, não há diferenciação. Nós vimos lá naquelas imagens, né, que eu mostrei de obra, do uso da alvenaria estrutural, que depois de feito a pintura, dado o acabamento, a gente não dá nem para saber de que maneira foi executada a superestrutura. Então, o acabamento final não muda. O que há em termos de quantificação, a diferença na quantidade de materiais está na primeira e na segunda camada. Nem tanto a primeira, que é o revestimento, e sim na segunda, que é o emboço. O emboço é o diferencial. Então, verificando aqui as informações do quarto passo, nós temos, consideramos neste item a quantidade e custos dos materiais necessários para executar o revestimento, composto pelo chapisco e o emboço interna e externamente, portanto, a área das paredes vezes 2.
Então, já falamos isso. Eu vou revestir dos dois lados. Então, a minha área das paredes é 416,08 vezes 2. Então, a minha área de revestimento, que eu vou considerar, 832,16 metros quadrados de revestimento. Então, como eu havia já explicado anteriormente, não vamos considerar aqui a cobertura de laje. Então, não vai ter revestimento interno da laje, somente paredes estruturais, interno e externo. Então, a primeira etapa, que é o chapisco, nós já vimos anteriormente, o consumo é 5 litros de argamassa por metro quadrado, vezes a área de revestimento. Eu vou repetir aquele valor ali, 832,16 metros quadrados. O total em litros será 4.160,8 litros. Litros de argamassa. Então, o volume do traço, o traço vai ser 1:3, traço do chapisco, uma lata de cimento, 3 latas de areia. O volume do traço é 72 litros. Fazendo a divisão, eu acho o número de maceiras. Simples assim. Então, aqui deu 57,78. Então, vamos arredondar para 58 maceiras. Cada maceira vai uma lata de cimento. Total, 58 latas de cimento. Dividido por 2, será 29 sacos de cimento. Preço unitário, R$ 35,00. Preço total de cimento, R$ 1.015. Agora, 58 maceiras, cada maceira nós precisaremos de 3 latas de areia. Isso vai ser 174 latas de areia. Custo da lata de areia, R$ 3,00. Custo total, R$ 522,00. Somando os dois valores, vamos gastar R$ 1.537 para fazer o chapisco. Então, eu coloquei aqui letra D, né? Porque nós vamos somar depois com o embolso aqui embaixo. Então, agora vamos ver o custo do embolso. Este custo deverá ser somado ao do embolso. Agora, aqui que tem a diferença que eu te falei, né? Que eu falei para vocês, com relação ao material que nós usamos para elevar a alvenaria. Para blocos de concreto, nós consideramos a espessura de 1 centímetro. Já vimos, né, isso anteriormente. Agora, na atividade número 11, nós vamos usar para a alvenaria bloco cerâmico. E aí é considerado 2 centímetros de espessura para o embolso. Então, esse é o diferencial que vocês vão ter, vão calcular e vão tomar cuidado com isto. Então, esses 2 centímetros de espessura, vocês vão transformar em metros. Que aí vai dar 0,02 metros.
Então, no caso do bloco de concreto, a espessura é 0,01 metro, que eu vou multiplicar pela área das paredes, né? A área total do revestimento é 832,16 metros quadrados. Então, esse resultado será 8,32 metros cúbicos. Agora eu vou multiplicar por 1000 para transformar em litros. Vezes 1000. 8.320 litros. Então, total 8.320 litros de argamassa para o embolso. Eu vou dividir pelo volume do traço, que é 216 litros. Então, aqui deu 38,51. Não tem o que questionar. 38,5 maceiras. Então, vamos considerar aqui 38,5 maceiras, vezes cada maceira, uma lata de cimento, 38,5 latas de cimento, dividido por 2, 19,25 sacos de cimento. Total 673,75. Agora, cada maceira, nós vamos gastar 2 latas de cal, né? São 38,5 maceiras. São 77 latas de cal, que é igual a 77 sacos de cal. Cada saco de cal é 11,90. Vamos gastar R$ 916,30. Agora, cada maceira são 9 latas de areia, né? Vamos fazer 38 maceiras e meia. Então, serão 346,5 latas de areia. A areia custa R$ 3,00, custo unitário. Total de gasto com areia, R$ 1.039,50. Agora, eu vou somar esses 3 valores para ter o custo total do embolso. Custo total, R$ 2.629,55, né? R$ 2.629,55. Esse é o custo do embolso, que é a informação que eu coloquei aqui como letra E, certo? E nós vamos somar agora o custo do revestimento, chapisco, que é o valor D, mais o embolso, que é o valor E. Vamos somar esses 2 valores. Então, isso vai dar R$ 4.166,55. Então, finalizamos aí o 4º passo, que é o custo do revestimento. Vamos em frente. Agora é o fechamento, né? Agora é o resumo geral e as conclusões.
Que, na verdade, isso é que interessa para o construtor, para o proprietário. Ele quer saber o custo. Então, por exemplo, nós vamos estabelecer aqui um custo por metro quadrado de área construída. Quinto passo, finalizando, dividimos a somatória das etapas pela área construída, não a área das paredes, não pode confundir. A área construída é visto de cima, a área em planta. Obtendo assim o valor estimativo do metro quadrado de construção, utilizando uma superestrutura executada pelo sistema autoportante. Área construída do projeto considerado. Planta 1, 213,41 metros quadrados. Tá? Porque esta forma é que é usada de maneira geral para se estabelecer o custo da obra, sempre por metro quadrado, sempre pela área da planta. Então, é um metro quadrado de construção. É claro que aí seria a obra toda acabada, com todas as etapas, fundação, acabamento, esquadrias, o telhado, é custo total. Né? Custo total de todas as etapas, soma e divide pela área construída e determina-se o custo por metro quadrado de construção. É assim que se usa, que se procede na realidade. A forma geral de trabalhar em construção civil, arquitetura em geral. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos transcrever os valores obtidos nas diversas etapas. É claro que as principais etapas. Então, a primeira etapa, que é o custo dos blocos. Custo dos blocos. Então, eu vou olhar lá, né, o que vocês vão fazer. Vocês vão olhar lá na etapa número 1, no primeiro passo, e transcrever os valores. No meu caso aqui, o custo dos blocos do primeiro passo deu R$ 12.034,68. Tem os centavos também, né? R$ 12.034,68. Então, esse é o custo do primeiro passo, dos blocos. O segundo passo, que é o custo do assentamento, vamos ver o segundo passo. Deu 1.043,90. R$ 1.043,90. Terceiro passo, a superestrutura. Total, né, o concreto mais o ferros. R$ 2.607,06. O quarto passo, que é o revestimento, custo total, R$ 4.166,55. Agora, para saber o total, nós vamos somar, simplesmente, simples assim, vamos somar esses valores. Então, eu obtive aqui R$ 19.852,19. Custo total. Agora eu vou dividir pela área construída do projeto. Custo por metro quadrado, que eu obtive aqui, R$ 93
93,02, R$ 93,02. Custo por metro quadrado de construção usando uma alvenaria estrutural, segundo a planta número 1. E assim nós finalizamos essa quantificação de materiais com valores, né? Com custo por metro quadrado. É o que vocês vão fazer usando a planta número 2, com os dados obtidos por vocês, e chegando neste custo por metro quadrado de construção diária. E o mesmo vai acontecer na atividade 10 e 11. O procedimento é o mesmo. O que vai mudar é o sistema construtivo, que é o convencional, e o material usado para alvenaria, blocos de concreto e blocos cerâmicos.